Hello students, aqui é a Teacher Rose e hoje eu vim ensinar você a usar o passado do verbo to be. Você já sabe que o verbo to be é o básico em inglês se você quer falar sobre diversas situações no dia a dia. Mas será que você sabe usar ele no passado? Aquele famoso verbo que, devido às suas muitas variações, acaba confundindo a cabeça de todos por aí. Então vamos lembrar ele rapidinho. Ele significa ser ou estar, dependendo do contexto. No presente ele possui 3 formas: am, are e is. Mas no passado ele é bem mais fácil, só possui 2 formas: was e were. Was é usado com I, he, she e it. Desse jeito: I was, eu era ou eu estava. He was, ele era ou ele estava. She was, ela era ou ela estava. It was, ele era ou ele estava. Já o were é usado com you, we e they. Dessa forma: you were, você era ou você estava. We were, nós éramos ou nós estávamos. They were, eles eram ou eles estavam. Vamos ver alguns exemplos com o uso de was e were. I was in Miami 2 months ago. Eu estava em Miami 2 meses atrás. I was in Miami 2 months ago. They were at home yesterday afternoon. Eles estavam em casa ontem à tarde. They were at home yesterday afternoon. She was very sick last night. Ela estava muito doente ontem à noite. She was very sick last night. It's easy, isn't it? É fácil, não é? Lembrem que nós também usamos o verbo to be para falar a idade em inglês. Diferente do português, que nós dizemos eu tenho tantos anos, nada de sair por aí dizendo I have 20 years old. O certo é I am 20 years old ou I'm 20. No passado é do mesmo jeito. Se você quer dizer que tinha tantos anos, quando alguma coisa aconteceu, é só usar was ou were. Por exemplo, I was 20 years old when I started teaching English. Eu tinha 20 anos quando comecei a ensinar inglês. I was 20 years old when I started teaching English. Outro exemplo. They were 25 years old when they met each other. Eles tinham 25 anos quando se conheceram. They were 25 years old when they met each other. Got it? Entenderam? E para formar frases negativas, é só acrescentar o not depois de was ou were. Fica was not e were not. Mas como o gringo gosta de encurtar tudo, para que a linguagem fique mais prática no dia a dia, nós temos como formas curtas wasn't e weren't. Observe os exemplos. She wasn't at home yesterday. Ela não estava em casa ontem. She wasn't at home yesterday. They weren't in New York last month. They weren't in New York last month. I wasn't at work yesterday. Eu não estava no trabalho ontem. I wasn't at work yesterday. Fácil, não é? E para fazer perguntas? Lembra o que acontece quando formamos perguntas em inglês? É só colocar o auxiliar antes do sujeito. É a mesma coisa com o verbo to be. Ele é o nosso verbo principal e o nosso auxiliar. Então veja esses exemplos. Where was she yesterday? Onde ela estava ontem? Where was she yesterday? Were you at school yesterday morning? Você estava na escola ontem de manhã? Were you at school yesterday morning? What was your favorite cartoon when you were a child? Qual era o seu desenho preferido quando você era criança?
What was your favorite cartoon when you were a child? Viu como é fácil usar o verbo to be no passado? Agora você já pode sair por aí falando como foi seu fim de semana, suas férias, sua quarentena. But in English, okay? Bye bye.